Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, pastora Patrícia, que a glória do Pai seja sobre tua vida, a graça do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus possa inundar a tua vida e a vida de todos aí, da tua igreja, do corpo, de obreiros do corpo, né, chamado igreja, em nome do Senhor Jesus. Estava aqui meditando na palavra, onde o Senhor, né, entregou a ti a respeito de a campanha do impossível e tentando descobrir o porquê desse contexto no meio de uma situação tão diferente, né? Quando ele começa ali a falar a respeito que para os homens é impossível, mas para Deus não, e porque para Deus nada é impossível. Aí eu fui olhar o contexto da história toda e vamos ler isso em nome de Jesus. Está lá em Marcos 10, 17, quando ele continua ali a palavra do Senhor, falando assim: o homem rico. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção e ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isto é impossível, não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais: casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades com perseguição. E no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Papai me levou também lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, para explicar o que estava acontecendo ali com o coração daquele rico. Em 1 Timóteo, capítulo 6, achei essa palavra tremenda. Versículo 1. Eu vou pegar aqui do versículo 3 em diante. Diz assim: ensine essas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação, suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Amém? Aqui o Senhor ele fala das pessoas que se achegam a Ele
por causa, né, de receber algo em troca, né? E ele continua no versículo 6 dizendo assim: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. Então ele fala dos valores, do valor espiritual e do valor material, né? Se achegar a Deus desejando as coisas materiais e a sua mão, são valores que fazem a mente se corromper. E aqueles que se achegam ao Senhor com contentamento, desejando as coisas que são espirituais, assim como foi com o servo Salomão, no momento em que o Senhor Jesus dizendo, falava através do seu Espírito, através do próprio Deus, né, no profeta, dizendo: escuta, o que você deseja que eu faça? E o que você deseja de mim? Vamos dizer assim. Eu só quero mais sabedoria. Ele podia pedir ali a destruição dos seus inimigos ou mais riquezas, mas ele chega diante de Deus pedindo o quê? Pedindo mais de Deus, da sabedoria de Deus, das coisas que são do alto, das coisas espirituais. E ali o valor do coração daquele homem, a motivação do coração daquele homem estava em alinho com a vontade do coração do Pai. Então, o Senhor nessa palavra fala, né, do coração com a motivação errada e do coração com a motivação certa. Continuando, ele diz assim: portanto, se temos alimento, roupa, estejamos contentes. E ele continua falando assim: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, o Senhor explica aquilo que estava no coração daquele rico, lá em Marcos 10, no versículo 17, quando ele fala assim para ele: olha, escuta, você pode me seguir, você já tem cumprido todos os mandamentos, você tem se esforçado para andar diante da lei que seus pais ensinaram a você, mas escuta, vende tudo que você tem e me segue. Abre mão da motivação errada. Não é que Jesus não deseje abençoar você, querido. O que Jesus deseja é que teu coração esteja alinhado com o propósito dele. E aí ele continua falando assim: daquilo que nos tornamos dominados, somos escravos. E daquilo que dominamos, somos servos. Então, nessa noite, o Senhor fala assim: o que é que tem te dominado? Do que é que você tem sido senhor e do que é que você tem sido escravo? As motivações erradas, mesmo com as coisas certas, elas se transformam em maldição. Mas o coração puro, o coração diante do Pai, o coração quebrantado, o coração arrependido, o coração desejoso e faminto de Deus, faz com que motivações certas, aquilo que está no coração de Deus, seja despejado no teu, e as suas vontades são anuladas para darem lugar à vontade de Deus. Amém? Então ele ensinou ali em Marcos 10, 27, que as coisas impossíveis que Deus deseja nos dar, primeiramente são as coisas do seu reino, as coisas espirituais, as coisas que vão fazer com que o reino do Pai prospere, não só na tua vida, mas na vida daqueles que te ouvem, em nome do Senhor Jesus. Ele continua dizendo assim: por que Jesus afirma essa palavra no meio disso tudo? Jesus estava ensinando aos discípulos aquilo que são realmente as riquezas. Você é um homem rico, você tem galardão diante de mim. Você, mulher, é uma mulher rica, porque tem os seus joelhos dobrados diante de mim. E o Senhor, Ele enxerga o teu coração e sabe dos seus, vamos dizer assim, segredos com Deus. E muitas das vezes as pessoas, como está lá no Salmo 37, diz que a gente não deve olhar
aquilo que acontece com o vizinho, né? Quando ele prospera no nosso caminho, que muitas vezes a impressão que dá é que nós estamos fazendo a coisa errada e que eles é que estão fazendo as coisas certas. Por quê? Porque você olha e vê a prosperidade material na vida deles, e aí a gente entende por que Jesus se preocupa com a motivação do nosso coração. Porque a motivação do mundo é receber só as bênçãos materiais. O impossível para eles é aquilo que eles têm que galgar como riqueza. E Jesus, ele explica o valor disso nessa palavra. Diz assim: eu quero que você receba a minha salvação, que é a maior riqueza. Eu quero que você receba as bênçãos do meu Espírito, que é a sua maior riqueza. E a maior riqueza de um ser humano é ter comunhão e intimidade com o seu Deus. Amém? Ele continua também ensinando a trazer à existência o que já estava disponível no mundo material, ou melhor, no mundo espiritual. Entende? Então, muitas das vezes, quando nós estamos assim diante do Pai, clamando algo, e a palavra do Senhor ela é bem clara a respeito disso, não penses tu, que se pedires, né, algo que possa ser só para o teu benefício próprio, que tu vais receber, né? Precisa ser com fé e tem que se pedir de acordo com o propósito do Pai. Então, nessa noite, na campanha de causas impossíveis, vamos pedir a Deus que nos dê a oração certa para atrair e trazer à existência aquilo que é o impossível para você e o possível de Deus segundo os seus propósitos. Qual é o propósito de Deus para a tua vida, pastor? O que é que Deus deseja para você, pastora? O que é que o Senhor deseja para este povo, desta igreja, a quem Ele ama? Neste tempo de pandemia, o Senhor guardou cada um dos seus filhos no secreto, para que Ele possa tratar com o íntimo de cada um e trazer à tona a real motivação do coração de cada um e fazer com que o coração se alinhe com o coração dele. Dizendo: olha, eu quero sim derramar do meu espírito, mas isso você já experimentou. Dessa vez eu quero derramar do meu espírito vivificante com a motivação certa e fazer explodir dentro de você essa glória de forma que isso alcance a terra toda. O que é que eu desejo para você? Naquilo que você tem sido forjado por Deus, você que é obreiro, você que é diácono na casa do Pai, qual era a motivação que estava no coração de Estevão? No momento em que Saulo se levanta contra ele, a motivação de Estevão era adorar a Deus, tanto que no último momento da sua vida, ele enxerga o Senhor assentado no seu trono de glória, derramado aos seus pés, enxerga ele com pés de latão reluzente, com glória em seus olhos de fogo, com seus cabelos brancos como neve, enxerga a glória de Deus. Então, o que é que nós entendemos disso? Que no momento em que este homem colocou a motivação do seu coração nos pés do Senhor, sem querer nada em troca, nem a sua própria vida ele quis, o Senhor alinhou o propósito dele com o propósito de Estevão. E naquele momento, aquele testemunho serviu para trazer à existência um dos discípulos que mais trabalhou para Deus, que fez milagres no nome do Senhor, que trouxe tantas cartas que nos ensinam até hoje, que foi Paulo, que se encontrou com Jesus de uma forma gloriosa após aquilo. Por quê? Porque aquele homem só conseguiu adorar a Deus no momento da sua morte, mesmo sendo apedrejado, e ele era um andante. Tanto é que mais adiante Paulo chega e fala: escuta, tudo que eu aprendi, tudo que eu recebi como ensinamento é considerado como esterco diante de tudo aquilo que eu aprendi, da motivação certa que eu aprendi. O que é que Deus quer falar com tudo isso? Em nome de Jesus, alinhemos nosso coração com Deus. Alinhemos em nome de Jesus. E você possa fechar os teus olhos e enxergar
tudo que está pronto para ser derramado na tua vida. Às vezes você clamou tanto, pediu tanto essa cura, e tantos oraram, mas isso ainda não foi trazido à existência no seu corpo. E aí Jesus te pergunta: filha minha, filho meu, para que você quer que eu traga à existência essa cura em tua vida? Claro que é para tirar a dor. Claro, Senhor, que é para, nossa, eu poder fazer as coisas que eu não conseguia fazer. Claro, Senhor, é para poder ter uma vida normal. E o Senhor fala: filho, a motivação da tua vida é glorificar o meu nome. Se eu te curar, você vai dar testemunho disso? Você vai falar para os outros aquilo que o teu Deus fez na tua vida? Para que você quer que o Senhor mantenha essa sua porta de trabalho aberta? Ou para que você cresça na sua vida financeira? Deus deseja que você utilize da motivação certa para trazer o impossível na tua vida. Então, se o teu impossível é, nesse momento de pandemia, prosperar, filhinho, Deus tem toda a prosperidade dentro dele. Ele mesmo diz na sua palavra: ei, escuta, por que te preocupas com aquilo de vestir, com aquilo de comer, se eu sei exatamente o que você precisa antes mesmo que você abra a sua boca? E para alguns, interessante que na terra, Deus distribui dons, e o dom da riqueza também é um dom vindo de Deus. Amém? Porém, Ele distribui esse dom para as pessoas com o coração daqueles que são crentes e servos, que estão dispostos a doar e abençoar a outros, e não para guardar para si. Amém? Então essa é a maior motivação: agradar o Senhor com tudo aquilo que Ele dispõe do espiritual, do impossível para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Qual que é a motivação? Do Senhor transformar esse teu casamento. Se dentro do teu coração você diz: eu já não quero mais estar junto com esta mulher, a motivação certa seria pedir o amor de Deus verdadeiro por ela e guardá-la como está escrito na sua palavra. Amém, servo? Para você que está ouvindo aí. A motivação certa: eu quero ser realmente um pastor, eu quero estar no altar. Ei, Jesus deseja que você esteja no altar do coração dele. E se ele desejar colocar você no altar, que assim se cumpra, se esse é o teu impossível e é o possível para Deus. Neste tempo de pandemia, eu acho que o impossível verdadeiramente é se manter ileso das contaminações que estão na terra. Entende? Isso realmente é a motivação certa. Isso é aquilo que estava no princípio da igreja, quando os servos morriam dentro das praças públicas, às vezes comidos por leões, às vezes colocados em um tacho de óleo fervente, e morriam adorando o Senhor. Consegue imaginar isso? Então, coloca aí no teu coração, põe a mão no teu coração e pede para Deus: fala: papai, eu quero sim aquilo que é impossível para mim e que é possível para o Senhor, seja em qual área da minha vida for. Mas me dá primeiro as coisas espirituais, como o Senhor disse, e me dá as motivações certas. Eu quero armas espirituais na sua palavra, mas eu quero poder, Senhor, ter essas armas, Senhor, para, Senhor, ir atrás de almas até no inferno, Senhor. Eu quero dar um testemunho tão poderoso, Senhor, que essa vida fique balançada nas suas estruturas, que ela não consiga te resistir, que ela queira te conhecer de qualquer maneira, Senhor. Que ela ouça as palavras que saem da minha boca e saibam que aquilo que está saindo da minha boca não é a minha vontade, mas a sua vontade exprimida e alinhada com a sua motivação. Em nome de Jesus. Senhor, neste último tempo, o que mais eu desejo é trazer aquilo que agora no material é impossível, né?
a vida eterna. Eu desejo essa vida, não só para mim, mas para todos aqueles que estão me ouvindo. Receba o impossível de Deus como vida na tua e na minha, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor, pastora, igreja restaurando vidas. Não é só um palavreado, não. É Jesus falando ao coração mesmo, dizendo: eu quero muito abençoar vocês. Eu quero muito trazer o espiritual, trazer o material, fazer o impossível. Mas eu quero mais, que o seu coração se alinhe com o meu. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica aí a palavra do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, que sejam trazidas à existência aquilo que está escrito em Efésios 1. Né? Que o Senhor já vos abençoou com toda sorte de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, mas que sejam alinhadas com o Senhor dos Exércitos. Para que neste tempo, em vez de só sermos aqueles que são bem-aventurados ou prósperos, mas sejamos testemunhas vivas da glória do nosso Deus para alcançar outras vidas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Fiquem debaixo da graça e da mão potente do Papai.